E aí, retomando aí para o nosso último exemplo, né? Viu, pessoal? A gente vai fazer aí uma questão um pouco mais técnica. Técnica no sentido de você perceber que ela usa um pouco mais só de raciocínio, né? Ela não usa tantos números e também ela se torna um tipo padrão que é cobrado no Enem. O que é que eu tenho aí, ó? Duas esferas igualmente carregadas no vácuo, elas repelem-se, ou seja, elas possuem a mesma carga. Elas repelem-se mutuamente quando separadas a uma certa distância. E aí o que é que ele diz assim, ó? Triplicando-se a distância entre as esferas, a força de repulsão entre elas torna-se. Perceba que não foi dito nenhum número a não ser esse triplicar, que é uma palavra que significa tornar a distância 3 vezes maior, né? Perceba também que se eu fosse fazer com números, né, você teria que aí atribuir um valor para uma carga 1, o valor para uma carga 2 poderia ser iguais, poderia ser diferentes. Depois você ir uma distância qualquer e depois você teria que triplicar essa distância para perceber o que é que está acontecendo aqui. Isso seria uma forma mais prática, usar todos os números, né? Usar tudo em números. Mas também você pode fazer isso de forma matemática, né? Usando expressões, que é um dos modos que acontece lá com o Enem. Ele adora fazer isso, né? Também não se preocupe, você não precisa memorizar a função, a fórmula. O que é que ele faz? Ele dá essa explicação, ele quer esse tipo de entendimento, mas ele dá a função. Então você já vai só modificar e fazer as comparações daquela função com aquilo que ele pediu, né? E aí, como nós estamos usando essa função da força, então eu pensei, por que não utilizar uma questão semelhante, né, no nível que o Enem às vezes cobra, esse entendimento matemático, né, de você utilizar somente a simbologia, somente os dados apresentados, sem nenhum número, mas com um pouco de noção matemática, para tentar interpretar o que aconteceria com aquele tipo de carga, com aquele fenômeno, né? E aí, o que é que ele dá aqui, né? Dá opções, depois você vai ver que existe uma relação matemática, né? Aqui eu primeiro quero que você guarde que lá no comecinho, né, na primeira parte do vídeo, eu disse o quê? Que quanto maior a distância, menor a força. Então é inversamente proporcional. Ou seja, se eu aproximar, aumenta a força. Se eu distanciar, diminui a força. Então ele triplicou a força, ó, triplicou 3 vezes. Então ele aumentou a distância. Se ele aumentou a distância, ele diminuiu a força. Então eu sei que um deles vai ser menor aqui, ó. Né? Aí vamos aqui para noção só por entendimento, né? O que é que você teria, né? A força elétrica dada por essa expressão aqui, ó. Força igual constante vezes Q1 vezes Q2. E a distância ao quadrado. O que é que eu tenho aqui, né? A força, né? E o que foi que ele disse? Que ele vai aumentar a distância de D, né? Uma distância qualquer para 3D, triplicar. Então eu vou substituir no lugar do D o 3D ao quadrado, 3D, né? E elevar ele ao quadrado. Perceba que aqui eu fiz uma outra simbologia para força, né? Eu botei F', porque essa aqui é diferente dessa outra anterior. Né? Você vai só identificar, você poderia força A, força B, também dá a mesma coisa, não importa. E aí o que é que eu vou resolver? Só vou poder resolver o denominador, que é essa parte aqui, ó, do 9D ao quadrado. E de onde foi que saiu esse 9, né? 3 ao quadrado, 9. E D ao quadrado, D ao quadrado. E, professor, mas aí só tô vendo letras. E para que serve aquela primeira expressão lá em cima, né? É porque ela vai servir para substituir. Perceba que o F é igual a constante vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Distância, né? Que pode ser o mesmo R lá. Não altera em nada, viu? E aí esse daqui, ó, o que é que ele é? Ele é a força igual a F. Então eu vou substituir, né, ó.
Olha para cá, ó, constante, Q1, Q2 e o D. Tira tudo e bota o F. E vai sobrar o quê? Só o dividir por 9. Então assim eu posso reescrever dessa maneira, ó, que F' é igual F sobre 9. O que quer dizer? Que a força agora foi dividida por 9. Dividir é tornar maior ou menor, né? Tornar menor, né? Menor quanto? Menor 9. Então 9 vezes menor. Mas perceba que você não precisaria fazer todo esse cálculo, né? Lembra aí o que foi que aconteceu? Triplicou 3. A distância não é ao quadrado? 3 ao quadrado, 9. E aí, se ele aumentou a distância, ele diminuiu a força, né? Então, se ele aumentou, diminuiu, triplo, 9 ao quadrado, né? 3 ao quadrado, 9. Então, 9 vezes menor. Então, eu posso usar o raciocínio de forma direta, né? Sem usar a simbologia, 9 vezes menor. Dá outro exemplo, né? Ele colocou na metade a distância, né? Ele diminuiu a distância pela metade. Metade é 2, né? 2 ao quadrado, 4. Se eu diminuir a distância, é o inverso, né? Eu vou aumentar a força. Então, vai ser 2 ao quadrado, 4. 4 vezes maior. Então, sempre use essa ideia de pegar o número que ele está dizendo sobre a distância, triplicar, dobrar, quadruplicar, quintuplicar, elevar ao quadrado. E esse valor ele vai ser o contrário. Se ele está mais perto, a distância, a força vai ser, distância menor, força maior. Distância maior, força menor. Sempre o inverso, sempre ao contrário, ok? No mais, era só isso. Deixei algumas questões para vocês tentarem responder, né? Tentarem usar o conceito. Qualquer dúvida você vai ver no material que eu vou botar essa explicação. Também você pode olhar lá seu livro, né? Você pode pesquisar aí na internet. Existem muitas informações para você utilizar, né? É pesquisar, né? E aos poucos você vai entender aí como funciona esse cálculo da força, ok?